Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar com vocês aqui sobre retas tangentes e retas normais a gráficos de uma função. Muito bem. Bom, então para a gente então ter uma noção mais ou menos do que vem a ser uma reta tangente ou uma reta normal, né? São coisas distintas e esses tópicos estão dentro aqui dessas abordagens que nós estamos fazendo com vocês aqui no cálculo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui um plano cartesiano, dessa forma aqui, né? E imagine que tenha uma determinada reta aqui, ó, uma determinada função qualquer aqui. Tá aqui, eu tenho uma determinada função qualquer aqui, vamos supor que eu tenho aqui uma função f de x, tá? Vou chamar essa função aqui de f de x. Então, eu vou escolher um ponto aqui, ó. Vamos imaginar que eu escolhi esse ponto aqui, ó. Olha lá, esse ponto. Então, vamos imaginar que esse ponto aqui tem para mim aqui uma coordenada x, certo? E a imagem dessa minha coordenada está aqui, ó. Quem que é a imagem dessa minha coordenada? Ora, a imagem é o y ou é o f de x. Então, nesse ponto aqui, pessoal, eu posso ter nesse ponto aqui duas retas. Eu posso ter uma reta que é tangente a esse ponto, ok? E eu posso ter uma reta que é normal àquele ponto. Bom, eu vou começar aqui primeiro com o conceito de uma reta tangente. Nós vimos, né? Estamos vendo aí que uma reta tangente... O que é uma reta tangente, pessoal? Ora, uma reta tangente é aquela que passa pelo ponto, por um ponto da reta. Então, essa reta aqui, no caso, seria a reta tangente à função naquele ponto. Então, eu vou escrever aqui, ó. Essa aqui é a reta, tá? Reta tangente. Essa aqui é a reta tangente à minha função naquele ponto. Agora, qual seria a reta normal? Olha, normal é o mesmo que perpendicular, né? Então, a reta normal ou a reta perpendicular seria essa outra reta aqui, ó. Tá vendo? Essa outra reta aqui, ó. Perceba que ela também está passando pelo ponto, só que essas duas retas aqui, o que elas são entre si? Olha só. Elas são perpendiculares entre si, ok? Então, essa outra reta aqui, eu vou chamar de reta, o quê? Reta normal. Reta normal. É a reta normal aqui. A reta normal a esse ponto x da minha função f de x qualquer. Então, nesse tópico de hoje, nós vamos aprender a encontrar a equação da reta que é tangente, tá certo? E a equação da reta que é normal. Muito bem, vamos lá, pessoal. Primeiro, para a gente encontrar, então, a equação de uma reta, nós vimos que tem basicamente duas maneiras, né? Uma das maneiras que nós herdamos lá do cálculo é encontrar a equação da reta com a seguinte função. Ó, vou apresentar para vocês aqui qual que é a equação da reta que eu preciso utilizar. Ó, então é o seguinte, nós herdamos lá da geometria analítica essa equação aqui, ó, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, tá certo? Muito bem, então essa aqui é uma equação que nós herdamos lá da geometria analítica, tá certo? Essa é a equação de uma reta, ok? Bom, para você então utilizar essa equação, que é a equação de uma reta, para então encontrar os elementos e ter aí a fórmula geral ou a fórmula reduzida dessa reta, você precisa de duas coisas. O que você precisa então? Você precisa de um ponto qualquer. No caso, você tem que ter então esse ponto x0 e y0. No caso aqui, gente, quem seria o meu ponto x0? Ó, nessa questão aqui, o meu ponto x0 seria aqui, o meu ponto x0 seria essa variável que eu coloquei aqui, a variável x, que é o ponto em questão. Eu também preciso dessa minha imagem aqui, que é o y0. Ó, o y0 vai ser quem? Ó? O y0 vai ser a minha função f de x, tá certo? E eu também preciso descobrir esse m. Agora, quem que é esse m? Lembra? Ó, o m é o que nós chamamos de coeficiente angular. O m é o que nós chamamos de coeficiente angular da reta, tá certo? O que é, na realidade, o coeficiente angular? Ora, o coeficiente angular é nada mais, nada menos do que a tangente da inclinação da reta, tá certo? Então, o coeficiente angular é a tangente da inclinação da reta.
E nós vimos aqui, já na introdução do estudo às derivadas, que quando eu tenho um ponto qualquer pertencente a uma determinada função, quem que é a minha derivada daquela função no ponto? Ora, a derivada da função num ponto qualquer é exatamente quem? É exatamente o meu coeficiente angular. Então, ó, eu vou colocar aqui do lado para relembrar, ó, esse ponto M aqui, que é o coeficiente angular, é a função derivada, né? É a função derivada do meu f de x, que nós representamos de acordo com a literatura, assim, por f' de x, tá certo? Bom, então esse f' de x, na verdade, é a derivada da função, num ponto P qualquer, um ponto x, um ponto A qualquer, e a gente aprendeu a calcular essa derivada aqui como? Ora, a derivada é o limite de quem? Ó? De f de x menos f de A dividido por quanto? Por x menos A, quando o meu x tende a A, tá certo? Então, olha só. Essa expressão a gente apresentou ela para vocês em aulas passadas, né? Então, essa expressão que vai me permitir calcular a derivada ou aquela tangente na inclinação da minha reta, tá certo? E daqui a pouquinho a gente vai até apresentar para vocês, depois dessa aula aqui, uma aula sobre as propriedades de uma derivada, e a gente vai, então, deixar até de usar esse conceito de limite e já vai utilizar essas propriedades, né? Porque vai ficar mais fácil quando a gente quiser, então, calcular a derivada de uma função, ou até mesmo para encontrar essa equação da reta aqui, tá certo? Então, beleza. Então, fazendo isso, você vai encontrar o quê? O coeficiente angular de quem? Da sua reta, que é a tangente. Bom, aí para você descobrir, então, qual é a equação da reta, basta você calcular aquele coeficiente angular lá. Calculou esse coeficiente angular, que é na realidade a tangente da inclinação ou a função derivada, pronto, aí você já tem as informações necessárias para encontrar a sua reta, que é o quê? Tangente, no caso, usando essa equação. E uma outra possibilidade, gente, é você também encontrar a reta normal. Ora, a reta normal, como a gente falou aqui, é a reta que é perpendicular à reta tangente. Para você encontrar a equação da reta normal, de novo, você também vai poder usar essa equação aqui, ó. Essa equação aqui é universal, ela sempre vai nos permitir calcular, né, a equação aí de uma reta, tá certo? Aí, para você, então, utilizar essa equação para encontrar a equação de uma reta, você precisa de duas informações. Quais são as informações que você precisa? O ponto, no caso aqui a gente tem o mesmo ponto, né? O ponto que é o mesmo, é o x e o y, o x0 e o y0, ou o x é a imagem dele, né? E eu preciso agora do coeficiente angular. Agora, para você encontrar esse coeficiente angular, de novo, nós temos, né, de herança lá na geometria analítica, a seguinte expressão, ó, quando eu tenho duas retas perpendiculares, o produto do coeficiente angular delas é menos 1. Então, olha só, se eu tenho aqui uma determinada reta que tem um coeficiente angular MA, e se eu tenho uma outra reta que é perpendicular a MA, eu vou chamar o coeficiente angular dela de MA', o produto desses coeficientes angulares vale quanto? Menos 1. Ora, se ele vale menos 1, você pode isolar então esse MA', aí vai ficar para você esse aqui, então, a expressão, ó, menos 1 dividido por quanto? Por MA. Pronto. Ó. Então, vou colocar aqui para você essa observação, né? Então, nessa propriedade aqui, ó, quem que é quem aqui? Então, esse MA, quem que é o MA? É o coeficiente angular da reta tangente. Vou colocar aqui, ó, MA, quem que é o MA? É o coeficiente angular de uma reta tangente, por exemplo. Coeficiente angular de uma reta tangente a uma função f de x num ponto qualquer. E quem que é esse MA'? Aqui que eu estou chamando, ó. Esse MA', quem que é? É o coeficiente angular de uma reta normal. De uma reta normal. Ou seja, de uma reta perpendicular àquela primeira reta que eu tenho, que eu chamei de reta tangente. Tá certo? Então, assim, não tem segredo. Para você encontrar, então, a equação da reta normal, você vai precisar do ponto, geralmente o ponto é dado, e você vai precisar do coeficiente angular. Aí o que você faz? Calcula a função derivada, encontra o coeficiente angular da primeira reta, que é a reta tangente, né? E o inverso do oposto, né, desse coeficiente da reta tangente é o coeficiente angular da reta normal. Tá certo? Na verdade, fica mais claro quando a gente faz um exercício. Vamos fazer um exercício, então?
vou apresentar para vocês então aqui algumas questões, ok? Bom, vamos então à questão. Ó, a primeira questão, gente, é essa daqui, ó. Exemplo 1. Seja uma função definida de R em R, a função é definida por f de x igual a seno de x. Então, beleza, ele me deu aqui uma função qualquer, tá certo? A função qualquer é o f de x igual a seno de x. Aí, ele fala assim, ó, determine a equação da reta tangente de f nesse ponto aqui, ó, tá certo? Então, ele quer saber qual que é a equação da reta que é tangente àquela função nesse ponto aqui, no ponto x igual a π sobre 4 e yf de π sobre 4. Então, eu vou apresentar para vocês aqui a resolução. Vamos lá, então, ó, olha só, resolução. Vamos fazer aqui a resolução. Então, primeira coisa, gente, para você encontrar o que ele está pedindo aqui, ó, determine, a pergunta dele foi essa aqui, ó, determine a equação da reta, que é tangente. Gente, qual que é a equação que nós apresentamos a vocês da reta? A equação da reta é essa aqui, ó, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0, né? É o ioiô Michiossô, bem famoso, né? Bom, então para você encontrar essa função, você vai precisar de duas coisas. Você vai precisar do ponto x0, y0 e do coeficiente angular. Então vou começar aqui, ó. Essa primeira informação aqui, ó, meu x0. Quem que é o x0? Ó, o x0 está aqui, ó. Quanto é que vale o x0? π sobre 4. Beleza, eu já tenho aqui uma primeira informação, ó. Eu tenho o ponto x0. Ok. Ó, o ponto y0. Gente, quem que é o ponto y0? Ó, o ponto y0 é a própria função f de y0. F de x0, desculpa, né? Então, você vai pegar aqui a minha função f de x naquela lá, ó. Seno de x. Essa aqui é a função seno de x. Então, vamos lá, o meu y0 vai ser o f de x0. Quem que é o x0? π sobre 4. Que é igual, então, o seno de quanto? De π sobre 4. Gente, quanto é que vale π sobre 4? O π é 180, né? 180 dividido por 4 é quanto? 180 por 2, 90. 90 por 2, 45. 145. Quanto que vale o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Beleza. Então, já tem aqui a segunda informação, ó. y0 é quanto? É o meu raiz de 2 sobre 2. Tá faltando aqui a última informação que eu preciso saber, que é o coeficiente angular. Ó, agora vamos lá. Quem que é o nosso coeficiente angular? Vou colocar aqui, ó. O coeficiente angular, no caso da reta tangente, é a derivada da minha função, ó. É a derivada da função, ó. F' de x. Então, vamos lá? Nós aprendemos a calcular a derivada da função seno em aulas passadas, né? Quanto que vale a derivada do seno? Ó, a derivada do seno, quem que é? É o cosseno, beleza? Então, tá aqui, o coeficiente angular é a função derivada de f de x. A derivada do seno é o cosseno. Então, vou calcular quanto que vale esse coeficiente angular. Ó. Então, vai ser ó, o meu f' de x0. No caso aqui, ó, x0, quanto que vale? Vale π sobre 4. Então, isso aqui vai ser igual a cosseno de π sobre 4. Quanto que vale o cosseno de π sobre 4? Π sobre 4, 45. Cosseno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Beleza. Então, tá aqui, gente. Ó, eu já tenho todas as informações para eu encontrar a função da reta, que é tangente àquela outra função nesse ponto. Então, vou jogar os dados, então, aqui na minha função, ó, na minha expressão da reta. Então, substituindo os dados aqui na expressão da reta, vai ficar assim, ó, y menos o y0, quanto é que vale o y0? Ó, raiz de 2 sobre 2, então o y0 é esse aqui, que é igual o m, que é o coeficiente angular, quanto é que vale o coeficiente angular? Ó, raiz de 2 sobre 2 também, raiz de 2 sobre 2, que multiplica o quê? Que multiplica x menos x0. Quanto é que vale o x0? Ó, o x0 vale π sobre 4, tá certo? Pronto, ficou para mim então essa expressão. Eu posso isolar, tá? Eu vou isolar aqui para deixar minha função de reta aqui da forma reduzida, né? Você pode isolar ou você pode deixar assim, ó. Vou deixar de duas maneiras. Vou deixar assim, ó, tá? Você poderia muito bem deixar ela assim, tá certo? Você pode deixar ela assim. Ou você pode deixar a função da reta também na forma reduzida.
Forma reduzida é quando você deixa só o y isolado. Bom, aqui eu vou deixar dessa forma aqui, porque senão eu vou ter que fazer uma conta aqui levando em consideração números irracionais, né? Porque raiz de 2 é um número irracional, o π também é um número irracional. Então eu vou deixar assim, que é uma forma mais organizada de representar o resultado final, ok? Então beleza, gente, essa aqui é a função da reta tangente a f de x naquele ponto. Tranquilo? Dica, quando você estiver assistindo a aula, pause aí o vídeo, tente fazer a resolução da questão, depois você volta para conferir se está certo, ok? Vamos fazer mais um então? Vamos lá então, questão número 2. Beleza, gente, essa então é a questão de número 2. Ó, vamos ler então a questão número 2. A questão 2 ele fala assim, ó, seja f definida de R em R, a função dada por f de x igual a seno de x, tá? A mesma função do exercício anterior, né? F de x igual a seno de x. Agora só que ele pede assim, ó, determine a equação da reta normal. Agora ele quer que você encontre, ó, determine a equação da reta normal. Agora não é mais a equação da reta tangente. Agora é a equação da reta normal ao gráfico de f nos seguintes pontos. Ele deu 2 pontos, né? Então ele quer saber qual que é a equação da reta normal naqueles 2 pontos. Vamos fazer então, gente? Ó, vamos lá então. Vou fazer a primeira resolução aqui, ó. Vamos lá, ó. Resolução. Ó, primeiro eu vou encontrar para esse ordenado aqui, esse ponto aqui, ó. π sobre 4 e f de π sobre 4. Então é a equação da reta normal. Vamos lá então? Primeiro, qual que é a equação da reta que nós apresentamos para vocês? Olha só, gente, a equação da reta nessa aqui, ó, y menos y0 é igual a m, que multiplica o quê? X menos x0. Beleza, então essa é a equação da reta. Bom, se essa é a equação da reta, eu preciso então de colocar 3 coisinhas aqui dentro para obter a equação da reta. Eu preciso colocar o y0, o x0 e o m. Aí eu vou ter a minha função da reta. Então vou começar aqui, ó. Quem que é o meu x0? Tá aqui, ó. Quem que é o x0? O x0 eu já conheço, ó. Quem que é o x0? O x0 é o ponto em questão que me foi dado, ó. É π sobre 4. Beleza, então eu já conheço o x0. Agora eu preciso conhecer quem? O y0. Ó, quem que é o y0? O y0 é a imagem de x0, ou seja, é o f de x0, tá certo? Então vamos calcular aqui o f de x0. Quem que é a minha função f de x? A função f de x, né, seno de x, vai ficar seno de x. E quem que é o x0? O meu x0 é π sobre 4. Π sobre 4 é 45. Quanto que vale o seno de 45? Tá aqui, ó, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Beleza. Então já tem aqui a segunda informação, que é quem? Que é o meu y0. Agora está faltando calcular o m. Agora vamos lá, gente. Quem que é o m? Ó, o m, quem que é o nosso m? O m é o coeficiente angular da reta tangente. E quem que é o coeficiente angular da reta tangente? É a derivada da função no ponto em questão. É a derivada de f de x. Ó, quanto que vale a derivada daquela função? Nós já vimos, ó. A derivada do seno é o cosseno. Então vai ficar aqui o cosseno de x. E quem que é o x aqui no caso? Ó, o x é o meu x0. Então, o meu coeficiente angular vai ser o cosseno de x0. Quem que é o meu x0? É π sobre 4. Quanto que vale o cosseno de π sobre 4? Olha, o cosseno de π sobre 4, cosseno de 45 é quanto? Raiz de 2 sobre 2. Beleza, então, ó, eu já tenho aqui o coeficiente angular. Só que o detalhe é o seguinte, gente, ó, cuidado. Esse coeficiente angular que eu encontrei aqui, ó, esse coeficiente angular que eu encontrei aqui, é, na verdade, o coeficiente angular da reta tangente. E aqui eu não quero saber a equação da reta tangente, eu quero saber a equação da reta normal. Então, como é que eu faço para encontrar o coeficiente angular da reta normal? Ó, o coeficiente angular da reta normal é menos o inverso do coeficiente angular. Tá certo? Então, menos o inverso vai ficar, então, menos quanto? Menos 2 sobre raiz de 2. Beleza? Pronto, gente. Está aqui, ó. Já tenho todas as informações necessárias para encontrar a equação da reta. Como eu já conheço as informações, então basta eu pegar os dados e substituir aqui então, ó. Então vem comigo, me ajuda aqui, vamos substituir, ó. Então vai ficar, ó, y
menos o y0. Aqui, ó, quanto que vale o y0? Y0 vale raiz de 2 sobre 2. Que é igual o coeficiente angular, ó, quanto que vale o nosso coeficiente angular? Deixa eu só dar uma simplificada aqui, gente, ó. O coeficiente angular aqui está dando menos 2 sobre raiz de 2. Se você racionalizar aqui, ó, racionalizar é multiplicar em cima e embaixo pelo denominador, que no caso aqui é raiz de 2. Não vai alterar o resultado, então vai ficar para mim em cima, isso aqui, ó, menos 2, que multiplica a raiz de 2, dívida aqui embaixo por raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Pronto, vai ficar menos 2 em cima com 2 embaixo, corta, corta. Então, esse número aqui, ó, é a mesma coisa que menos raiz de 2, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, y menos raiz de 2 sobre 2 é igual ao m, que é o coeficiente angular, tá aqui o coeficiente angular, ó, menos raiz de 2, que multiplica o quê? O x menos o x0. Quanto que vale o nosso x0? Π sobre 4. Então, menos, aqui, ó, π sobre 4. Pronto, ó. Esta é a equação da reta normal, a função f de x seno de x, nesse primeiro ponto que ele pediu aqui, ó, que é o ponto π sobre 4 e o ponto f de π sobre 4. Tudo bem? Então, beleza, está aqui. Perceba que eu estou deixando ela dessa forma aqui, que não é a forma nem reduzida nem geral, né? Ela está aqui na expressão de acordo com o que nós temos lá da geometria analítica, tá certo? Então, beleza, eu fiz a primeira obtenção da reta normal naquele ponto, aí ele pede a mesma coisa para um outro ponto, ó. É para esse ponto seguinte. Então, vou colocar aqui para o ponto seguinte, ó. Vamos fazer então a resolução, vou colocar aqui a resolução, a obtenção da reta normal. Para o outro ponto, quem que é o outro ponto? É o ponto, ó, π sobre 2 e o ponto f de π sobre 2, tá certo? Então vamos lá, de novo, ó, para você encontrar a equação da reta, gente, qual que é a equação da reta? Essa aqui, ó, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. Então, de novo, se essa aqui é a equação da reta, você tem que ter três coisas, né? Então, vamos lá, ó, o x0, nós já temos o x0? Já. Quem que é o x0? Esse ponto aqui, ó, π sobre 2. Beleza, agora eu preciso do y0. Quem que é o y0? O y0 é a imagem do par ordenado, ou seja, é o f de x0. O meu f de x, no caso, é o seno de x, e o nosso x0 aqui é o π sobre 2. Então, vamos lá, quanto que vale o seno de π sobre 2? Π sobre 2, 90. O seno de 90 dá quanto, hein, gente? Dá 1. Tá certo? É isso, né? A função é seno. Então, o seno de π sobre 2, seno de 90 é igual a 1. Beleza. Então, eu já tenho aqui as duas informações. Está aqui o meu x0, está aqui o meu y0. Agora está faltando quem? O coeficiente angular, o m. Quem que é o nosso coeficiente angular? Ó, o coeficiente angular é a derivada da função do ponto no ponto em questão, que no caso foi dada aqui, a função derivada. Quem que é a derivada do seno? Ó, a derivada do seno vai ser então o cosseno de x0, né? Então, se você calcular aqui o cosseno de x0, vai ficar assim, o cosseno de x0, o x0 é π sobre 2. Quanto é que vale π sobre 2? 90. O cosseno de 90 dá quanto? Dá 0. Né? O cosseno de 90 é 0. Pronto, você tem as três informações. Só que aqui, ó, eu preciso encontrar a minha reta normal, não a minha reta tangente. Então, para você encontrar o coeficiente angular, olha aqui, o coeficiente angular da reta normal é menos o inverso do coeficiente angular da reta tangente. Não se esqueçam disso aqui, tá, gente? Isso aqui vem lá da geometria analítica, né? O coeficiente angular da reta normal é menos o inverso do coeficiente angular da reta tangente. Só que eu tenho um problema aqui, gente, que é o seguinte, ó. Esse meu coeficiente angular aqui, ó, esse m, dá quanto? É 0. Tem como efetuar essa conta aqui, ó, menos 1 sobre 0? Não tem. Então, eu tenho um problema para encontrar esse coeficiente angular aqui, ó. Agora, olha só, como é que eu vou então fazer para achar essa reta que ele está pedindo, essa reta normal? A minha saída aqui vai ser usar a propriedade gráfica. Como assim, professor? Olha só, será que eu consigo fazer a plotagem do gráfico dessa minha função f de x aqui? Ó? Eu consigo, porque ela é uma função clássica, uma função conhecida nossa aqui. Ó.
Então, olha aqui, a minha função f de x não é a função seno x? É ou não é? É a função seno x. Como que a função seno x ela é escrita? Olha só, a função seno x não é assim? Isso aqui é a função senoide, né? Ou seja, aqui, ó, quando o x vale 0, quanto que vale o seno de 0? 0. Quando o x vale 90, ou seja, π sobre 2, quanto que vale o seno de 90? Ou seja, o seno de π sobre 2? Vale 1. Então vai ficar aqui a minha imagem é 1. Esse próximo aqui é quanto? É 90, 180, né, que é π. Esse aqui, ó, é 1/4 de π, 3π sobre 4. 3π sobre 4, né? Já rodou lá uma circunferência e meia, né? Então, 1/2, não, é 3 sobre 2. 3π sobre 2. 1 mais meio, 3π sobre 2. Que é 270 graus. E aqui é quanto? Aqui é 2π. 2π, tá certo? E aqui é a minha outra imagem que é menos 1. Ok? Então, beleza. Essa aqui é a minha função seno. Tá certo? Então, se você observar, esse ponto que eu estou procurando aqui, a função da reta normal, é esse aqui, π sobre 2. Então, no ponto π sobre 2, essa reta aqui eu sei quem que é, ó. Quem que é, gente, essa reta aqui, ó? Lembra? Essa aqui não é uma assíntota horizontal? É ou não é? É. Essa aqui é a minha assíntota horizontal, que é a reta tangente que está no horizontal, y igual a 1. Então, encontrar a reta normal é encontrar essa função de reta aqui, ó. Nesse ponto aqui, ela tem que ser perpendicular. Aqui, ela tem que estar perpendicular e tem que passar no ponto aqui assim, ó, fazendo 90 graus, ou seja, perpendicular. Ou seja, é como se fosse, entre aspas, uma assíntota vertical. Não é assíntota porque ela tem aqui, na verdade, ela tem que estar tangente, né? Mas a vertical. Aqui ela está passando com um ponto em comum. Ok? Então, essa função de azul que eu coloquei é, na realidade, a reta normal. Gente, essa função de azul aqui, eu sei a função dela. Ó. Essa função aqui, como é que eu escrevo ela? Ela é a função simplesmente x igual a quanto? π sobre 2. Pronto, ó. Então, tá aqui, ó. X é igual a π sobre 2. Pronto, ó. Esta é a função da reta normal, a função seno de x no ponto que y igual a 2. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Mais uma vez, fica a dica, quando você estiver assistindo a aula, pause o vídeo, tenta resolver os exercícios primeiro, na sequência você continua, ok? Um abraço, valeu, até a próxima.